Que a misericórdia divina nos envolva mais uma vez e que possamos dar cabo da proposição que selecionamos para trazer a corações tão amados que temos aqui no Centro Espírita Nosso Lar. Felizes por ter sido inserido dentro dessas festividades de 10 anos da sociedade. Nós estamos aqui desde o início dentro de nossas possibilidades, ainda na sede antiga, né? E agora mais felizes ainda porque, se aproximando o 7 de dezembro, esta notícia extraordinária, né, de que vamos ter a nossa sede definitiva. Que bom, maravilha. Valeu a pena o sacrifício, a luta e continuará valendo sempre, porque, consoante diz a nossa querida benfeitora Joana de Ângeles, vencido um desafio, outro a vida se nos proporá, para que nós cresçamos ainda mais na direção da plenitude, né? É da lei, é da lei. Meus queridos, aqui viemos. Trabalhamos muito com a inspiração. Isso acontece muito no Evangelho no Lar, quando o fazemos todos os domingos às 21 horas. E conversamos com o nosso querido benfeitor, e ele nos direciona muito, né? Como tem uma abrangência maior. E muitas vezes a gente não se dá por conta de direcionar essas mensagens, porque vai aparecer um coração, pelo menos, que ela cale fundo e que ela sirva para que essa criatura, muitas vezes, em dificuldade muito grande, consiga se sobrepor e se levantar, né? Esse será o nosso objetivo. Esta passagem iluminada do Evangelho segundo o Espiritismo sempre nos tirou, entre aspas, o sono. E hoje nós resolvemos trabalhá-la um pouquinho. Fundamentado nela, nós queremos trazer também a história de uma antropóloga muito famosa no Brasil. Ela é uma jornalista também, além de antropóloga e jornalista. Ela escreve na Folha de São Paulo, daqui a pouco nós vamos mencioná-la. E fundamentada numa passagem da própria vida dela que desconhecíamos, embora nós tenhamos correspondência com ela, ela nos autoriza a trabalhar os seus textos, porque muitas das nossas exposições saímos dos textos desta jornalista e o trazemos à luz da doutrina espírita. Aí a coisa fica realmente interessante, né? Diz o nosso benfeitor Lázaro, né? Tem uma intimidade muito grande com Cristo. É o mesmo Lázaro, nós estamos sabendo que é o mesmo Lázaro, né? Da passagem evangélica, né? Que cada época é marcada assim com o cunho da virtude ou do vício que atende a salvar ou perder. Eu digo, meu Deus, né? A gente viu, pô, como é que nós estamos salvando nossa época? Estamos perdendo a nossa época. Como é que está a nossa época, né? E aí ele arremata sobremaneira. A virtude da vossa geração, da nossa geração de espíritos, não é uma geração física que ele se refere, obviamente, né? É uma geração de espíritos que vem evoluindo no espaço e no tempo. É a atividade intelectual. Eu não sei se os meus irmãos sabem, nós estamos chegando em Marte. Nós somos super inteligentes. Só não sabemos ainda quem somos. É um paradoxo, né? Mas a gente é terrível na inteligência. Tanto é que ele fala isso. Agora, o nosso vício, isso é que me pega, é a indiferença moral. Não é comigo, é com o Michel Temer. Com todo respeito ao nosso querido presidente, que atravessa uma fase também complicadíssima, né? Obviamente. A maioria está atravessando essas fases. Então, nós fundamentamos nisso e vamos trazer à baila a história da nossa querida antropóloga, né? Mas a exposição, ela nos remete ao problema da viciação. Sua gênese, desenvolvimento e como se sai, se desejarmos, né, sair dessa problemática. Mãe, você me perdoa por não ter conseguido salvá-la daquele inferno? Isso aqui é para chamar realmente a atenção, para fixar. Tem muita gente me perguntando de que se trata. Digo, venham ver a palestra. Isso aqui a gente geralmente usa uma frase de impacto que ela usa. É o título do texto que ela trabalhou, né? Aquilo me chamou a atenção na hora. E aí eu comecei a ler o texto e digo, isso aqui tem que ser compartilhado, né?
Mas sempre antes nós temos que encontrar uma fundamentação do que vamos falar na nossa obra maior. São 1019 proposições que tem que estar lá. Não é possível que os guias da humanidade se equivocaram. Pode ser que não esteja tão claro, esteja nas entrelinhas, mas está lá. Nós acabamos achando, né? Havendo espíritos que por provação escolhem o contato do vício, outros não haverá que o busque por simpatia e pelo desejo de viverem num meio conforme os seus gostos, ou para poderem, entregar-se materialmente a seus pendores materiais? Olha, onde é que o codificador vai buscar coisa desse nível, né? E para espanto nosso, a resposta é afirmativa. A resposta é afirmativa, né? Ah, sem dúvida. Mas tão somente entre aqueles cujo senso moral ainda está pouco desenvolvido. Dá para eu reencarnar no meio onde eu tenho o meu vício? Também continuar? Será? Será que eu penso uma coisa dessa? Né? E a misericórdia divina, infinita misericórdia, permite uma coisa dessa? É. A prova vem por si mesma e eles a sofrem mais demoradamente. Então tá. De tanto eu desejar, a coisa se concretiza. Vocês sabiam disso? Pede, é que nós não sabemos pedir. Você então pediu tanto, toma, aprende com o negócio. Nós vamos ver isso. Cedo ou tarde, olha o Vaninho aqui, ó. Cedo ou tarde, né? Compreendem que a satisfação de suas paixões brutais lhes acarretou deploráveis consequências que eles sofrerão durante um tempo que lhes parecerá eterno. Olha só o retorno da coisa. Meu Deus, eu não saio dessa encrenca, mas tu pediu tanto, tu cristalizou tanto essa viciação no espaço e no tempo, e que tu acha que numa existência tu vai resolver a coisa? Não é bem assim, né? E Deus, a infinita justiça divina, né, os deixará nessa persuasão, até que se tornem conscientes da falta em quem correram e peçam por impulso próprio, agora eu vou fazer o caminho correto que já deveria ter feito, né? Lhe seja concedido resgatá-la mediante úteis provações. Aí é diferente. Então agora, já poderia ter feito, mas eu pago para ver. E aí, olha o que acontece, né? Então isso está lá na 265, na nossa obra fundamental. Está tudo lá, né? Quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se lhe torna um arrastamento quase irresistível? Essa aqui é clássica. Quase irresistível, né? Eu digo, não aguento, realmente eu não aguento a tentação, né? Vamos ver o que diz os benfeitores. Arrastamento, sim. Irresistível, não. Porquanto mesmo dentro da atmosfera do vício, com grandes virtudes, às vezes, deparas. E é verdade. São espíritos que tiveram a força de resistir e que, ao mesmo tempo, receberam a missão de exercer boa influência sobre os seus semelhantes. Mas, sem dúvida, todo mundo nos diz, pessoalmente, por eu ter estagiado 31 anos no Exército, que eu sou um espírito disciplinado. Vamos ver. Sabem qual será a minha prova na próxima existência? Já antecipo a vocês. Eu vou mergulhar numa atmosfera onde eu possa ser testado inconscientemente se já sou disciplinado. Se isso acontecer, inconscientemente disciplinado, quando eu voltar, você é disciplinado. Então, numa eu desenvolvo e na outra eu homologo. É isso, Vitor? Homologo. Quanto demora para isso? Isto é a virtude fundamental, que é a disciplina, é a número 1. Sem ela, nós não vamos adquirir as outras. E a última, um dia, há milênios, humildade. Há milênios, né? Bem, isso é só uma conversinha, mas tem mais. Como pode dar-se que no seio da mais adiantada civilização, e nós estamos chegando em Marte, enfatizo de novo, né? Se encontre seres às vezes tão cruéis quanto os selvagens? Tem isso na nossa sociedade? Tem? Com requinte de crueldade, né?
Do mesmo modo que numa árvore carregada de bons frutos se encontram verdadeiros abortos, viu? Jorge até adotou, trabalhou lá conosco na quinta-feira, né? Árvore, frutos, algo sublime. Vocês terão depois o trabalho do Jorge, vocês vão ver que maravilha. Maravilha. São, se quiseres, selvagens, que da civilização só tem o exterior. Lobos extraviados em meio de cordeiro. Mas como é que isso acontece? Como é que isso acontece? Espíritos de ordem inferior e muito atrasados podem encarnar entre homens adiantados, na esperança de também se adiantar. Eles pedem, então tu vai. Então tu vai. Só que tem um problema, ó. Mas desde que a prova é por demais pesada, predomina a natureza primitiva. Eu vou ter que voltar para o mundo primitivo mesmo. Tá? É o mundo de expiações e provas. Esse aqui está numa fase de transição. Às vezes as pessoas dizem assim, nós estamos indo para a regeneração. Tu acha que amanhã é? Primeiro te regenera, se tu quiseres pertencer a um mundo regenerado. Primeiro o teu mundo interno, íntimo, número teu mundo. Depois o outro, o maior. Como é que eu quero salvar o mundo se eu não salvo o meu próprio mundo interno? Difícil, né? Complicado. Bem, meus irmãos. Premissa cósmica rígida. 1. Isso está no nosso disco rígido. Segundo a ideia falsíssima de que lhe não é possível reformar a sua própria natureza, o homem se julga dispensado de empregar esforços para se corrigir dos defeitos em que de boa vontade se compraz, ou que exigiriam muita perseverança para ser extirpado. Eu nasci assim, vou morrer assim, é a síndrome da Gabriela, né? Pau que nasce torto, morre... Balela. Que tem uma coisa que faz mudar, sim. Né? É assim, por exemplo, que o indivíduo propenso a encolerizar-se, a perder a paciência, né? Quase sempre se desculpa com o seu temperamento. Veja só, tem a petulância de dizer que o meu organismo, mas para aí, né? Em vez de se confessar culpado, lança a culpa ao seu organismo, acusando a Deus dessa forma de suas próprias faltas. É ainda uma consequência do orgulho que se encontra de permeio a todas as suas imperfeições. Esses dois, egoísmo e orgulho, as duas chagas macras da humanidade, né? Sem dúvida. E aí a gente vê umas cenas desagradáveis assim, né? Quando acontece isso. Bem, a história da nossa querida antropóloga. A história, vou contar. Trouxe ela todinha para que nós não percamos nada, porque ela é muito emotiva. Hoje você teria 90 anos, ela conversando com a mãe desencarnada. Né? O maior sofrimento da minha vida foi quando você descobriu que tinha câncer aos 60 e desencarnou 2 anos depois. Fui testemunha da sua infelicidade durante todo o casamento. Especialmente quando soube que meu pai tinha uma amante. Não me lembro de tê-la visto rir ou mesmo sorrir uma única vez. O texto é muito profundo, realmente. Né? Será que você sabia que não estava sozinha? A dor da mãe era tanto que nem via que a filha também estava observando. A menina, a garota, né? Será que você sabia que muitas mulheres sofreram e ainda sofrem a mesma violência física, verbal e psicológica? Não sei como você aguentou um mundo tão violento. Não lembro de um só dia da minha infância e adolescência sem brigas, gritos e surras. Para não apanhar, aprendi a ser invisível, ficar calada e observar atentamente tudo ao meu redor para antecipar o perigo. O dia que no momento que o pai se aproximava da casa, ela já persistia. Então ela se tornou invisível. Né? E essa história aqui, meus irmãos, guarda muita relação com a minha própria história. Já vou dizer isso. Né? Até os 10 anos de idade, só conseguia dormir quando me deitava ao seu lado e você me abraçava. Até hoje sofro de insônia e anseio pelo seu abraço. Quando ela colocou isso aqui, eu me lembrei de Francisco Cândido Xavier. Estudei profundamente a vida desta alma querida que deixou um rastro de luz para nossas vidas, ele e o benfeitor Emmanuel. Né? Ele e o benfeitor.
5 anos no cemitério, 5 anos, ele ficou órfão com 5 anos. Quando o corpo da mãe baixou à sepultura, ele ergueu a mãozinha para que a madrinha o levasse embora. Ela já tinha ido embora. Porque Dona Maria João de Deus, como o Chico era o mais novo, sempre andava com a mãozinha junto com ele, levava ele, né? E ele dava a mão para a mãe, sentia uma segurança muito grande. E no cemitério, depois que o corpo da mãe baixou o túmulo, ele ergueu a mão para que a madrinha o levasse. A madrinha tinha ido embora. E ele conta nas suas memórias que 65 anos depois ele ainda estava com o braço erguido. Digo, meu Deus do céu. Então veja o que se causa, né? Os traumas que se causam por aí. Estou falando de Francisco Cândido Xavier, não é de qualquer alma. O tema dos meus pesadelos é sempre o mesmo. Sua doença, sofrimento e morte. É um sonho recorrente, não dá sossego. Consegui realizar um de seus sonhos, estudar e sair aos 16 anos de casa, onde assisti apavorada a verdadeiras sessões de tortura, quando meu pai bêbado espancava os filhos e gritava com você. Eu saí antes, eu saí aos 9, mas o quadro é o mesmo. Né? Mas nem por isso, vejam que está tudo bem, já nos acertamos com essa alma, porque um dia, no grupo mediúnico, eu senti o que foi que houve na realidade. Pensando no meu pai, que realmente foi apenas nos colocou, aliás, isso já basta, me trouxe para o mundo físico, já basta. Estava pensando nele, ninguém sabia do meu drama pessoal. E no final, na sessão, o benfeitor se virou para mim, o diretor o espírito diretor, disse assim, meu filho, quando tu tiveres ele de novo como filho, eduque-o melhor. Aquilo para mim foi, digo, meu Deus, fui eu que comecei tudo isso. Se queixar de quê? Então, não dá para tirar pedra em quem quer que seja mesmo. Não dá. Imagens, né? Você sabe, ela continua, que essa dramática história familiar produziu 2 resultados, vejam só. Né? Em épocas difíceis, um chora, o outro chora e vende lenço. Né? Então sempre tem uma saída. Um chora, o outro chora, mas vende lenço, aproveita para alguma coisa. Né? 2 resultados. Lutei muito para ser independente economicamente e nunca tolerei a mínima violência. Veja o que é que o espírito precisa passar para vencer aquilo que se autoprogramou. Piadinhas machistas e xingamentos que podem parecer insignificantes para os outros, para mim são forma de violência. Mesma coisa para mim. Eu sou um desmancha-bolinho. Antigamente eu causava transtorno, porque eu ia direto na ferida, agora eu tenho sutileza. Mas eu desmancho o bolinho. Dentro da casa espírita. Pior, dentro da casa espírita, quando não deveria mais acontecer. Como não consigo brigar e gritar, imediatamente me afasto de pessoas tóxicas e violentas. Eu hoje me utilizo do maior instrumento que nós temos, que é a prece, a oração. Eu fico mentalizando. Divaldo nos ensina isso. Bota no caderninho e fica vibrando para a criatura. Né? Até que, de repente, dá um choque naquela criatura, ela desperta para a sua realidade. Choro todas as vezes que penso em você. Queria ainda tê-la ao meu lado. Queria muito que você tivesse estudado e sido independente como tanto desejava. Queria muito que você tivesse sido feliz. Queria simplesmente abraçá-la e dizer que ainda sou a mesma menininha frágil, insegura e medrosa que precisava tanto do seu abraço. Queria que você soubesse que tudo que sou hoje devo ao seu amor, carinho e cuidado. Isso é gratidão. Isso é gratidão. E tem que ser assim. Quando éramos legionários romanos, e eu lembro muito bem disso, né? Força e honra. O imperador mandava e nós fazíamos horrores. Pretoriano, nós éramos pretorianos, já éramos da elite romana. O imperador mandava e a gente fazia, não perguntava. Hoje, graças ao bom Deus, desenvolvemos dever e gratidão. A gente muda esse sistema, mas é preciso muito sofrimento para isso, né? Bem,
Sua vida tão infeliz me mostrou o que eu não queria na minha própria vida. Muito obrigada por ter me ensinado a construir uma vida diferente da sua. E aí ela diz a célebre frase onde nós tiramos: você me perdoa por não ter tido a força necessária para protegê-la e por não ter conseguido salvá-la daquele inferno. Aqui está a senhora Miriam Goldberg. Está na Folha de São Paulo, 2 vezes por mês, textos maravilhosos. E escreve muito para a promoção da mulher, né, na sociedade. Escreve muito. Tem livros a respeito disso. Muito querida, realmente. Premissa rígida. 2. Indubitavelmente, meus irmãos, temperamento há que se prestam mais que outros atos violentos, como há músculos mais flexíveis que se prestam melhor aos atos de força. Vocês vão ver de quem é esse texto. De quem é esse texto? De um benfeitor da humanidade excepcional, que faz parte da falange do Espírito Verdade. Não acrediteis, porém, que aí resida a causa primordial da cólera, e persuadivos de que um espírito pacífico, ainda que num corpo bilioso, será sempre pacífico. E que um espírito violento, mesmo num corpo linfático, mirradinho, né, com dificuldade, não será brando. Somente a violência tomará um outro caráter. Quando eu não tenho condições físicas para ser violento, eu desenvolvo o mental, a minha inteligência. Eu já vi isso, entendeu? Impedido numa cadeira de roda e violentíssimo. Digo, meu Deus, o que vamos fazer com esse espírito? Na próxima. Qual é a proposta para ele? Ele está numa cadeira de roda e ele comandando a turma. Conheço gente que dentro de penitenciária manda matar gente aqui fora. Estou dizendo alguma coisa absurda? Né? Não dispondo de um organismo próprio a lhe secundar a violência, a cólera tornar-se-á concentrada, enquanto no outro caso será expansiva. Então, né, tem uma que é física e a pior de todas é essa mental, inteligente. É inteligente. Né? Sob qualquer aspecto considerado, o vício, esse condicionamento pernicioso que se impõe como uma segunda natureza, constritora e voraz, deve ser combatido sem trégua, desde quando e onde se aloje. Agora está falando a nosso querido anjo azul-violeta, Joana de Ângeles, no livro SOS Família. Nós tiramos de lá o texto. Classificado pela leviandade de muitos dos seus poetas, cantores, defensores, como de pequeno e grande porte, surge com feição de hábito social e se instala em currículo de longo tempo que termina por deteriorar as reservas morais, anestesiando a razão e ressuscitando com vigor os instintos primevos de que se deve o homem libertar. Muito cuidado. Nós temos aí informações mais profundas a respeito disso. Uma coisinha detona algo que era para mim nem mexer nas coisas. Né? Nós vamos ver aqui. A benfeitora trabalha isso. Insinuante, a princípio perturba os iniciantes e desperta nos mais fracos curiosa necessidade de repetição. Na busca enganosa de prazeres e emoções inusitados, conforme estridulam os aficionados que lhe padece a irreversível dependência. Que isso não faz mal. Você não sabe com que você está mexendo. E a benfeitora usa ali, e desperta nos mais fracos, né? Os que precisam realmente não se envolver com isso. Aceito sob acobertamento da impudica tolerância, na falta de pudor, seu contágio destrutivo supera o das mais virulentas epidemias, ceifando o maior número de vidas do que o câncer, a tuberculose, as enfermidades cardiovasculares adicionado. Quando eu vi isso, eu digo, meu Deus do céu, olha só, mais do que tudo isso junto. Inclusive, mesmo na estatística obituária dessas calamidades da saúde, podem-se encontrar como causas preponderantes o predisponente às matrizes de muitos vícios, que se tornaram aceitos e acatados qual motivo de relevo e distinção. Qualquer festinha tem que ser regado alcoólico. Qualquer coisa. E aí a coisa detona mesmo. Né?
os vitimados sistemáticos pela viciação escusam-se a abandoná-la, justificando que o seu é sempre um simples compromisso de fácil liberação, em considerando outros de maior seriedade que, examinado à sua vez pelos seus sequazes, se caracterizam igualmente como insignificantes. Isso não vai ter problema nenhum. Será? Será que não? Será? Vamos ver. Há quem a relacione como de consequência secundária e de imediata potência aniquilante. Obviamente situa suas compreensões como irrelevante em face de tantas coisas piores. Olha o sofisma que a gente se utiliza. Tem coisa muito pior. E vamos beber, né? E argumentam antes como se o mal pudesse ter sopesadas, avaliadas e discutidas vantagens decorrentes da sua atuação. O mal, meus queridos, será sempre a ausência do bem. Sempre. Toda a vida. Mal é mal. Não adianta em qualquer proporção, né? Indiscutivelmente, a ausência de impulsão viciosa no homem dá-lhe valor e recursos para realizar e fruir os elevados objetivos da vida, que não podem ser devorados pela irrisão das vacuidades. A vinculação alcoólica, agora especificamente ao álcool, por exemplo, escraviza a mente, desarmonizando-a e envenena o corpo, deteriorando. Tem início através do quê? Do aperitivo inocente, despretensioso, né? Quão dispensável que se repete entre sorrisos e se impõe como necessidade, realizando a incursão nefasta que logo se converte em dominação absoluta, desde que aumenta de volume na razão direta em que consome. Isso aqui nos remete a uma colocação daquele vovô com a neta. Se não me falha a memória, está no Céu e Inferno, em que um benfeitor falando com uma garota cega. Ela tem deficiência visual. E ela pede para ele para que devolvesse a visão para ela. E a ele, sabendo que ela tem que levar a prova até o final, ele tem uma sutileza interessante. Ele diz: minha filha, é melhor que você não abra as vistas, porque a coisa aqui está feia. Entendeu? Eu digo, mas olha só a sutileza do benfeitor, né? Ele sabia que ela tinha que... Não quis dizer diretamente, mas você tem que aguentar até o fim, você se comprometeu com isso, né? Então é melhor não abrir o olho, porque senão a coisa aqui vai ver coisa muito mais feia ainda. Os pretextos surgem e se multiplicam para as libações. Olhem lá, alegria, bebo. Frustração, bebo. Tristeza, bebo, né? Esperança, revolta, mágoa, vingança, esquecimento, tudo é motivo. Né? Para um se converte em coragem, para outro em entusiasmo, invariavelmente impondo-se dominador incoercível. Quando eu vejo, já não sou mais dono de mim, já estou fazendo coisas que não deveria fazer. Emulação para práticas que a razão repulsa, o alcoolismo faz supor que sustenta os fracos, que tombam em tais urdiduras, quando em verdade mais os debilita e arruína. É o contrário a situação, né? Não fossem tão graves por si só os danos sociais que dele decorrem, transformando o cidadão em párias, jovens envergados anciãos precoces, profissionais de valor em trapos morais, moçoilas e matronas em torpes simulacros humanos, aceitos e detestados, acatados e temidos, nos sítios em que se pervertem a caminho da total sujeição, que conduz, quando se dispõe de moedas a sanatório distinto, então, né, tenho como pagar, e em contrário, não tendo dinheiro, onde é que eu vou parar? As sarjetas hediondas, né? Em ambos os casos, avassalados por alienações dantescas. O problema do aspecto obsessivo é o mesmo, né? Culmina em impor os trágicos autocídios, eu vou me acabando aos poucos, por cujas portas buscam tais enfermos soluções insolváveis para os problemas que criaram, espontaneamente para si próprio, né? Já nos pediram, inclusive, para trabalhar isso fora da casa espírita, é o que nós vamos fazer também, né? Fora da casa espírita. E aqui tem muita conscientização, mas é necessário isso além. Não acontecendo a queda espetacular no suicídio,
Este se dá por processo indireto. Lembra que André queria brigar com todo mundo lá do outro lado, dizendo que não era suicida, não foi isso? Né? E aí depois foi explicado para ele o que era o suicídio indireto. Né? Graças à sobrecarga destrutiva que o alcoólatra, ou simples cultivador da alcoolofilia, depõe sobre a tecelagem de elaboração divina que é o corpo, seja o corpo espiritual, seja o corpo físico. E quando vem a desencarnação, o que é também doloroso, não cessa a compulsão viciosa. Achar que eu deixo o vício aqui no corpo físico é uma utopia. O problema não é, nós vimos que não é o corpo. Né? Nascendo dramas imprevisíveis do outro lado do túmulo, em que o espírito irresponsável constata que a morte não resolveu os problemas, nem aniquilou a vida. Nós já temos certeza absoluta, nós estamos na vida de qualquer jeito. A vida é uma só. Ora nós estamos no mundo físico, ora no mundo espiritual. Mas nós não conseguimos sair da vida. Porque nós estamos condenados a ser felizes. É uma determinação divina. Agora não tem mais jeito. E quando a gente toma ciência disso, aí, né, também não adianta fazer um sentimento de culpa, um desespero que não vai resolver nada. Trate-se de trabalhar o auto-perdão e vamos seguir em frente. Vamos mudar o nosso padrão de comportamento. Nesse capítulo, convém considerarmos que a desesperada busca ao álcool, ou substâncias outras que dilaceram a vontade, desagregam a personalidade e perturbam a mente. Pode ser, às vezes, inspirada por processos obsessivos, culminando sempre, porém, por obsessões infelizes de consequências imprevisíveis. Desde pequeno, nós escutávamos vozes e víamos pessoas mortas. Era uma tragédia, porque a minha família queria me internar de qualquer jeito. Imaginem, em Erechim, 1950. Né? Um pouquinho mais para frente, queriam me internar. Onde é que se viu? E duro que eles me utilizavam como médium. Né? Alguém de vida irregular e o espírito dizia, vai lá e diga isso para fulana. Mas queria me esgoelar um pouquinho, né? Porque eu sabia dessas coisas. E demorou 32 anos para a gente entender o processo todo. Né? Então, o processo obsessivo está dentro desse contexto. A pretexto de comemorações, festas, decisões, não te comprometas com o vício. O oceano é feito de gotículas e as praias imensuráveis de grãos. Não é só a benfeitora Amélia que é poetisa, ela também é. Ela também é. Liberta-te do conceito. Hoje só. Né? Hoje, né? Quando impelido a comprometimento pernicioso e não te facultes. Apenas um pouquinho. Para com esse negócio. Porquanto uma picada que injeta veneno letal, não obstante em pequena dose, produz a morte imediata. Se estás bafejado pela felicidade, olha que bacana, sorve-a com lucidez, mas não precisa usar de outros expedientes por causa disso. Se te encontras visitado pela dor, enfrenta abstêmio e forte. Né? Para qualquer cometimento que exija decisão, coragem, equilíbrio, definição, valor, humildade, estoicismo, resignação, recorre, olha lá, o nosso mecanismo maior, a nossa defesa maior, a prece. Mergulhando na reflexão, o pensamento, e conseguirás os recursos preciosos para a vitória em qualquer situação, sob qual seja o impositivo. Desde que a prece saia daqui do coração, tenha dúvida. Né? Tenha dúvida que vai ter a sua resposta, sem dúvida. Né? Essa imagem diz tudo. Muito obrigado. Entendeu? Não precisa ofender quem quer que seja, né? Não, eu prefiro o meu guaranazinho, o meu suquinho. É isso que tem que ser feito. Não te permitas, conclui a benfeitora, a assimilação do vício na suposição de que dele te libertará quando queiras. Pois que se os viciados pudessem querer, não estariam sob esta violenta dominação. Alguém me pergunta, mas ela tem autoridade moral para dizer isso? Tem. A benfeitora Joana de Ângeles, quando Joana de Cusa viu seu filho queimar num poste e ela junto, por amor ao Cristo. Ela estabeleceu um vínculo com Jesus naquele momento, há 2000 anos atrás.
E é um espírito de uma disciplina rígida, exemplifica uma conduta excepcional que eu fico bobo de ver. Por mais que mergulhe nos seus textos, cada dia é uma surpresa, né? Deixa-nos 16 obras sobre a série psicológica, que é uma viagem para dentro de nós, que tem que ser feita de qualquer maneira. Nos remete a obras fundamentais do Espiritismo, bem como as lições do Cristo. A proposta dela é que nós voltemos para o trilho, porque nós não estamos entendendo muito bem a coisa aí, né? Então ela faz esse esforço todo. SOS Família é de 1994. Faz tempo, né? Tempinho já, né? É esta obra maravilhosa aí, está com esta capa bonita agora nessa nova edição, né? Eu acho que a nossa sociedade temos aqui, né? Devemos ter aqui, né? Ainda premissas rígidas. O corpo não dá cólera àquele que não a tem, do mesmo modo que não dá os outros vícios. Então, de onde é que vem esse negócio? Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito imortal que somos todos nós, né? A não ser assim, onde estaria o mérito e a responsabilidade? Agora você vai brigar com a divindade quis assim, a força criadora estipulou isso, para que nós vamos nos fazendo no espaço e no tempo. O homem deformado não pode tornar-se direito, porque o espírito nisso não pode atuar, mas pode modificar o que é do espírito, mesmo com a dificuldade, né? Quando quer com vontade firme. Não vos mostra a experiência a vós espírita, ele olhou para nós, né? Até onde é capaz de ir o poder da vontade pelas transformações verdadeiramente miraculosas que se operam sobre as vossas vistas? Isso nos remete a 909, que os benfeitores dizem, quão poucos de vós fazem esforços. Tem um lá, tem um lamento de espírito superior, né? Que se nós poderíamos vencer as nossas mazelas por nós mesmos, com nossas próprias forças, e diz, olha, fazendo esforços insignificantes, né? Na 909. Compenetrai-vos, pois, de que o homem não se conserva vicioso, senão porque quer permanecer vicioso. De que aquele que queira corrigir-se sempre o pode. De outro modo, não existiria para o homem a lei do progresso. Olhe de quem é o texto. O pai da homeopatia, Samuel Hahnemann, né? Maravilha. Está lá no capítulo 9, no item 10 da nossa obra maior. Diz a benfeitora, numa das suas obras da série psicológica, que sobre o amor é o ápice de tudo que ela escreveu nessa obra, Amor, Imbatível Amor. A violência de qualquer matiz é sempre responsável pelas tragédias do cotidiano. Nós vimos o texto da nossa querida Miriam Goldberg. Não apenas a que agride pela brutalidade, por intermédio de gritos e golpes covardes, mas também a que se deriva do orgulho, da indiferença, diferença, né? O nosso vício maior, da perseguição sistemática e silenciosa, das expressões verbais pejorativas, desestimulando e condenando. Enfim, de todo e qualquer recurso que desdenhe as demais criaturas, levando a patologias inumeráveis. A criatura já reencarna com um problema muito sério, falta de autoestima, baixa autoestima, eu ainda piso em cima dela. Eu tenho que enaltecer tudo, porque eu não sei o que a criatura está trazendo aí no seu processo. Eu não posso fazer isso, né? Nem todos são espíritos fortes que nem o Jorge Vitor, né? Nem todos, né? Aí está a obra, então. Agora, eu acho que essa é a última capa, né? A última capa do Amor, Imbatível Amor. E aí, no Despertar do Espírito, que é outra obra da série psicológica também, a benfeitora diz para nós que a violência encontra-se embutida nos instintos básicos do ser ainda não superado. Porque nós começamos simples e ignorantes, nós fomos pelo instinto, atingimos a área agora dos sentimentos, depois fomos atingir mais tarde a intuição, né? Nós estamos em processo evolutivo. Mas nós estamos gostando da coisa, embora o instinto tenha que ser sublimado, ele vai continuar conosco, mas ele tem que parar de ser agressivo. Ele agora tem que ser uma coisa controlada, né?
Além das suas manifestações patológicas, a falta de educação, exemplo dos vícios com os quais convive, com a ausência absoluta do sentido ético, da dignidade moral, ficam esculpidos nos seus tecidos emocionais, em as condutas agressivas e violentas de que se nutre. A violência, diz a benfeitora, é doença da alma que a sociedade permitiu se contaminasse. É uma constatação real, é verdade isso mesmo. Esta é a obra magistral também, o Despertar do Espírito, né? Isso é tudo no sentido psicológico profundo. Então a pergunta que fica, meus queridos, para nós concluirmos a nossa fala, continuar o ressentimento ou perdoar para ser livre? Né? Vamos ver o que nos diz. Esse aqui nós podemos deixar, era um videozinho, nós podemos passar. Perdoa agora, vamos ver se vale a pena. Não te detenhas. Torna a presença do companheiro que te feriu e perdoa, ajudando a recuperar-se. De quem é essa fala? Se não do próprio Cristo, né? Jesus não propõe amar os inimigos? Não é para se jogar assim no chão, rolar. Amar os inimigos é não lhe devolver o mal que ele me deseja. É diferente, né? Reflete e ampara-o. Quantas dores e quantas perturbações lhe vergastaram a alma antes que a palavra dele se erguesse para ofender-te, ou antes que seu braço armado pela incompreensão desferisse contra ti o golpe deprimente. Eu sei disso. Por que essa criatura está agindo dessa maneira? Olha lá, ó. Quantas dores e quantas perturbações. Ele está apenas projetando aquilo que ele levou, aquilo que armazenaram nele. Vejam, assim como eu recebo, eu devolvo depois. Se eu não tenho essa consciência de agora, né? Entendeu? Mas tem mais. Guarda a calma e auxilia sem cessar. Mais tarde, olha como é que é a coisa. Jesus dizia, te coloca no lugar do outro, né? Mais tarde é possível que não possas, por tua vez, suportar o horrendo assalto da ira e reclamarás igualmente o bálsamo da alheia compreensão. Né? Retorna ao teu lar ou à tua luta e espalha de novo a bênção do amor com todos os corações que jazem envenenados pelo fel da crueldade ou pela peçonha da calúnia. É fácil isso? Isso é para espírito forte. Mas é o que nós vamos ter que fazer. Tem dúvida. Não hesites, porém, perdoa agora, enquanto a oportunidade de reaproximação te favorece os bons desejos, porque, olha o toque do benfeitor querido, provavelmente amanhã o ensejo luminoso terá passado, e não encontrarás ao redor de ti senão a cinza do arrependimento e o choro amargo da inútil lamentação. Deixou passar. Lá no Rio Grande do Sul tem um ditado: a felicidade é um cavalo encilhado. Ele passa só uma vez. Passam outros cavalos depois, mas daí empelou. Aí você tem que pegar ele correndo, selvagem, essas coisas. É uma coisa complicada. Então, né? Esta é a obra que eu até desconhecia, mas é uma obra extraordinária do benfeitor Emmanuel, que está aí assim. Assim vencerás, né? Assim que puderem, por favor, black or white, negro ou branco, é uma obra-prima. Há muitos ingredientes nesse filme. Como é que o diretor conseguiu colocar, a gente não sabe. Ele é de 2014, eu desconhecia. Kevin Costner, outra senhora negra que ganhou o Oscar recentemente, mas tem ingrediente. Avós brancos, avós negro e a garotinha no meio. Né? Em síntese, a filha dos avós brancos desencarna no parto da garotinha. O pai negro, traficante. Advogados, uma banca de advogados de avós negros e os avós brancos também são advogados. É muita coisa no filme. Mas e no final das contas nós vamos ver que o perdão é que vai resolver a coisa. Por favor, assim que puder. Está em todo por aí, inclusive está em locadora, está fácil, porque é de 2014, né? Branco ou negro.
Muito interessante. Trabalha isso. Né? A mensagem final tem que ser do nosso guia e modelo. Pois se perdoarem aos homens as suas transgressões, condição sine qua non, vosso Pai Celestial também vos perdoará. Quer perdão divino? Então, perdoa os outros. E aí Jesus, como é um pedagogo repetitivo, até que nós aprendemos, né? E a benfeitora usa o mesmo estratagema, ela repete, repete até que a gente assimila. Se porém não perdoarem aos homens, o vosso Pai também não perdoará. Nós não temos condições. Nós não temos saída. Nós não temos saída. Aí está então, meus queridos. Em rápidas pinceladas, porque nós não nos alonguemos muito, né? Como é que esta criatura, Miriam, eu até mandei um recadinho para ela, como é que ela resolve essa questão? Porque ela pede perdão para a mãe que está desencarnada. Eu disse, Miriam, você vai entender isso auto-perdoando-se. Você vai, porque ela se sentia culpada de não poder ter ajudado a mãe. Digo, aonde está a sua mãe agora? Ela já resolveu essa coisa, está tudo bem. E você vai ter que trabalhar isso auto-perdoando-se para que você possa avançar. Mas o texto dela que veio à lume nos ajudou sobremaneira para que a gente possa compartilhar essas questões e pensar, refletir a respeito disso, que o perdão realmente incondicional, ele nos liberta das nossas encrencas muito difíceis, né? Somos gratos pelo carinho imenso que tivemos, né? E que Deus nos abençoe, nos conduza, nos ilumine cada vez mais na nossa atual existência, para que a gente possa voltar para casa daqui a pouco mais. Eu já estou com o pé lá, né? Segundo o benfeitor disse, enquanto tu fores útil, tu vai ficando. Então, né? Em condições mais favoráveis para casa. Que essa é a proposta da nossa existência. Gradativo, pelo menos olhar para nossas possibilidades de espíritos imortais e envidar todos os esforços possíveis para que essas virtudes venham à tona, a essência divina que nós temos em nós, e o Criador quer que nós resplandecemos isso em relação aos nossos outros irmãos. Muita paz a todos, muito obrigado.